Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo à segunda unidade da disciplina Teorias Educacionais. Nesta aula 2, cujo título é O Ensino na Perspectiva de Paulo Freire, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais deste grande educador brasileiro que é respeitado mundo afora, que é o professor Paulo Freire. Os conteúdos selecionados para essa aula foram Educação Libertadora, na proposta de Paulo Freire, a educação bancária versus a educação libertária e também a importância do diálogo no processo de ensino-aprendizagem. O diálogo, ele é um conceito nodal para o Paulo Freire. Para ele, o diálogo tem que estar presente em todo o processo educacional. Já que o diálogo é tão importante, eu não quis fazer uma aula monológica. Por isso, eu convidei a professora doutora Rosa Martins Costa Pereira para dialogar conosco sobre este tema. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, professora Andréia, é um prazer estar aqui e um prazer também falar de Paulo Freire. Como pedagoga, eu sei da importância que ele teve na minha própria formação como professora e é um prazer falar para vocês sobre isso. Muito bem, os alunos na unidade 1 já tiveram a oportunidade de ler textos, dialogar sobre as tendências pedagógicas, tanto as tradicionais quanto as progressistas. E as ideias de Paulo Freire, elas se encaixam melhor nas tendências progressistas, que visa a formação de um aluno crítico, de um aluno capaz de transformar a realidade na qual ele está inserido. Então, quem foi o Paulo Freire? Paulo Freire, ele foi um educador e filósofo brasileiro que influenciou o movimento denominado pedagogia crítica. Então, quando a gente ouve falar nesse termo pedagogia crítica, a gente já faz alusão ao professor Paulo Freire. E o que ele acreditava? O que ele defendia? Ele acreditava e defendia a educação como ferramenta indispensável para a transformação da sociedade. E só por essa fala a gente já percebe que Paulo Freire não era nada tradicional, porque para ele o aluno, o aprendizado, a escola, o processo educacional tinha que promover, tinha que criar condições para que esse aluno se formasse como um sujeito crítico, que não aceitasse a realidade na qual ele estava inserido, mas sim que pudesse provocar também uma transformação dessa realidade. Por isso que a pedagogia, que nós chamamos de pedagogia de Paulo Freire, ela se distancia da visão tradicional de ensino, que foi a visão que a gente estudou lá na unidade 1. Bem, em uma das obras do Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, ele defende o respeito pelas diferentes culturas, o respeito ao contexto em que o aluno está inserido, e ele também faz uma crítica à invasão cultural. E a gente tem que pensar nas nossas salas de aula. Você aí, aluno, você aluna, que além de aluno, você também é professor. Pensa na sua sala de aula, como são os seus alunos? São todos iguais? Claro que não. Esses alunos têm experiências, esses alunos têm vivências tão distintas e que a gente deve respeitar essas experiências, essas vivências. Na verdade, essa visão de ensino do Paulo Freire vai contra o processo de colonização, de colonizar o outro, de invadir a cultura do outro e vai sim em busca do respeito, não é mesmo, professora? Isso, eu não sei se os alunos vão lembrar, mas na minha disciplina, que foi a primeira desse curso, a gente falou sobre o conceito de extensão. E o conceito de extensão, ele quebra essa visão de que eu levo algo a alguém que não tem nada. Então, vem bem nesse pressuposto da educação de Paulo Freire, que é a construção do diálogo que forma essa minha própria identidade e a identidade do outro. E a gente se forma nessa interação. Então, o conceito ali de invasão cultural, que a professora Andréia acabou de falar, é basicamente esse desrespeito à existência do outro. Paulo Freire, ele é um educador que foi muito mais do que essa visão da educação escolar,
porque a pedagogia dele nasce nesse contexto da vida, de repensar a existência e de respeitar a existência minha e do outro. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é muito mais do que apenas uma relação de sala de aula. É parte também de uma atitude com relação à vida. E aí entra muito a questão também de respeitar e de levar em consideração os conhecimentos prévios do aluno, aqueles conhecimentos que o aluno, né, já traz para a escola, que vai contra também aquela visão de que o aluno é uma folha em branco. O aluno não é uma folha em branco, o aluno já traz muitos conhecimentos para a escola e a gente tem que aproveitar esses conhecimentos. Bem, o termo educação bancária, né, está muito presente, né, foi formulado pelo Paulo Freire, e ele era um crítico dessa educação bancária. Por quê? Porque o Paulo Freire, ele respeita muito o diálogo, não é, Rosa? Então, a visão dele era uma visão muito dialógica. Então, para ele, a educação bancária, ela é antidialógica, e para ele também, os professores, né, que praticam essa educação bancária, na verdade, eles são narradores ou dissertadores. Trouxe aqui até um trecho de uma fala do Paulo Freire que diz assim: esses professores são a narração de conteúdo que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica num sujeito, o narrador, e em objetos, pacientes, ouvintes, né, que são os educandos. E nessa visão da educação bancária, os conteúdos eles são desconectados da realidade, não leva em consideração, não respeita a vivência, a experiência desse aluno e também privilegia a memorização mecânica do conteúdo narrado, não é, Rosa? Isso, nós sabemos que a pedagogia de Paulo Freire teve como grande diferencial um método de alfabetização, uma proposta revolucionária que ficou muito mais conhecida ainda hoje fora do Brasil do que dentro do Brasil, por alguns motivos, principalmente políticos, porque a educação proposta por Paulo Freire é uma educação com base política. Quando a gente fala de política no Brasil, a gente sempre tem uma ideia de algo negativo, mas na verdade, quando ele trata dessa educação que transforma o outro, que transforma o mundo, trata também de alfabetizar para além da repetição, para além da narração, como a professora falou, mas também de dizer a sua palavra. Como que eu aprendo a dizer a minha palavra? Repetindo simplesmente o que o outro disse? Não, eu aprendo a pensar sobre aquilo que eu digo e aquilo que o outro diz. Então, a alfabetização, para Paulo Freire, resume bem essa concepção da educação libertadora, de pensar na palavra e produzir, criar minha própria palavra, porque para Paulo Freire a palavra produz a cultura. E a cultura é aquilo que nos faz viver. Então, quando pensamos, né, na alfabetização de adultos, e aí trazendo para a alfabetização de crianças, a gente tem a experiência do ditado, né, professora André? Acho que todas nós já passamos por essa experiência. Muitas vezes o professor dita, o aluno repete, ou coloca lá no quadro, e o aluno repete, e a gente acha que a gente está alfabetizando, porque o aluno repete algo que eu disse sem pensar naquilo que ele está falando. Então, a base da alfabetização para Paulo Freire não é essa. A base primeiro, se a gente fosse falar do método, às vezes a gente fala somente assim, algo parece que é muito teórico, o professor não consegue visualizar. Mas se a gente fosse falar no método de Paulo Freire ali na prática da sala de aula, como é que o primeiro passo, como que eu poderia fazer? Eu preciso conhecer o universo vocabular dos alunos. O que esses alunos falam? O que tem sentido na vida deles? Então, eu vou trazer jabuticaba para a sala de aula. Se o aluno não sabe, ele nem pensa sobre isso, não significa que você não vai utilizar a palavra jabuticaba, mas qual é o sentido que essa palavra tem para o aluno? Então, muito mais do que repetir, é pensar, porque o pensar é que faz o outro existir. Então, se ele só repete, ele nem sabe que realmente ele tem um valor e a existência dele realmente pode mudar algo e a própria situação de oprimido, que é o que Paulo Freire defende,
que a educação, ela muda a nossa condição à medida que a gente se conscientiza sobre a nossa realidade. E é muito nessa visão de formar um aluno crítico, né? Com você falando aí do processo de alfabetização, eu me lembrei, por exemplo, daquela frase dele, que não adianta, né, ensinar que o Ivo viu a uva, como a gente estudou aí em cartilhas, mas quem produziu essa uva? Quem é o Ivo, né? Então, sempre pensar a partir dessa realidade, mas também provocar uma reflexão, né, dessa realidade e, quiçá, também uma transformação dessa realidade. Então, sendo contra a educação bancária, sendo contra os professores dissertadores, narradores, ele propõe o quê? Um processo educacional centrado no diálogo. E aí, nisso, eu faço, né, eu vejo pontos bem parecidos entre o Paulo Freire e os filósofos da linguagem, né, que são os filósofos russos, tanto o Bakhtin quanto o Voloshinov, que eles também falam da importância do diálogo, porque veja como o diálogo, como a palavra, porque para o Paulo Freire a palavra era muito importante. Para os filósofos russos, Bakhtin e Voloshinov, a palavra é fundamental. Nós nos constituímos pela palavra, até o nosso nome veio da boca de uma outra pessoa. Então, nós nos constituímos mediado mesmo pela palavra, pelo diálogo. Então, por isso que para ele o diálogo é tão importante. Mas quando a gente fala em diálogo, não é só um fala, o outro escuta. O diálogo, eu acredito que no sentido preconizado pelo Paulo Freire, o diálogo tem que ter alteridade, que é o outro me altera. A gente não vai sair as mesmas. Nós entramos aqui nessa sala, mas nós estamos neste processo de diálogo. Eu estou aprendendo com a Rosa está aprendendo comigo. Então, é uma escuta amorosa, que ele também fala muito da amorosidade, uma escuta sensível. Porque ambas sairemos alteradas dessa relação. Então, para o Paulo Freire, o diálogo era essencial na prática pedagógica, e ele diz assim, o diálogo é o encontro entre os homens, que são mediatizados pelo mundo para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar, né, ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial. É por isso que, para ensinar, segundo Paulo Freire, exige humildade. Por quê, professora Rosa? Tem como dialogar sem humildade? Até tem, mas seria diálogo, né? Seria um diálogo o que a gente faz sem realmente se dispor, porque uma das questões que Paulo Freire defende é o professor que ensina é aquele que tem disposição de aprender. Então, a humildade está com base nesse processo de aprendizagem. E eu queria também destacar, professora, que a sua fala me fez pensar, num conceito que Paulo Freire trata, que é o conceito de diálogo autêntico, porque existem diálogos que não são autênticos. Então, o que é, de fato, um diálogo autêntico para Paulo Freire? É aquele diálogo que eu me reconheço como pessoa, e que eu reconheço o outro também como pessoa, porque a base da fundamentação filosófica de Paulo Freire é a personalização. Eu reconhecer o outro como pessoa e eu me reconhecer como pessoa. Então, no momento que eu sou pessoa, eu estou em pé de igualdade com o outro. Ele não tem mais valor que eu e eu não tenho, nós estamos iguais. Então, daí que vem essa visão de que eu preciso da educação libertadora. Por que eu preciso me libertar? Sim, da opressão do outro. Mas o outro que oprime também precisa se libertar de ser opressor. E isso se dá em comunhão, que é o trabalho do diálogo. Então, é importante dizer que ali, trazendo para a questão escolar, né, no método, não é necessário usar muitas palavras para alfabetizar alguém, porque eu não uso a repetição. Então, quando eu uso a repetição, preciso de muitas palavras. No método de Paulo Freire, eu uso poucas palavras, mas com significado. São palavras do dia a dia, são palavras que têm sentido na rotina do aluno. Porque essas palavras, dessas palavras, na verdade, elas vão gerar outros sentidos e vão construir outras relações. Então, eu não necessito ficar repetindo e ter um vocabulário muito grande a princípio, porque o aluno ele vai... a partir do pensamento, da reflexão, ele vai criando outras relações. Rosa, já que você falou aí da reflexão,
o que significa, né? Porque o Paulo Freire, as palavras ação e reflexão, né, estão bem presentes, né, no discurso dele. O que significa a ação e a reflexão para o Paulo Freire? Praxis, porque a gente costuma pensar na teoria separada da prática. E a ação e reflexão é a praxis, é a vida, é a reflexão permeada. O Paulo Freire, inclusive, ele usa uma imagem que eu gosto muito, que é da toalha molhada. Quando fala do círculo de cultura, a toalha é a vida encharcada de teorias. Você não consegue ali separar, mesmo que você esprema a toalha, ela continua molhada. Então, ela é uma toalha que está, a prática e a teoria, elas estão juntas. Então, você pode, dentro daquele objeto, né, da toalha, você às vezes não consegue enxergar uma nem outra, porque elas estão imbricadas. Então, é importante pensar que a ação e reflexão é exatamente a vida, o meu fazer, o meu cotidiano, a minha prática, que tem a teoria iluminando ou encaminhando tudo aquilo que eu faço. Então, é a reflexão na ação. É por isso que a disciplina Teorias Educacionais ela é fundamental, né? Porque nós somos professores e a gente tem que saber quais são as teorias que estão embasando a minha prática pedagógica, porque muitos dizem assim, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não é, né? Na verdade, a minha prática, ela está sempre embasada numa teoria, por mais que às vezes eu desconheça, às vezes eu não tenho nem consciência de qual é a teoria que embasa a minha prática, porque eu estou repetindo aquilo que os meus professores usavam, né? Por exemplo, indo mais para o tradicional, pensando na memorização, né, o professor detentor do conhecimento, e aí eu tenho que refletir. Por isso que a nossa prática tem que sempre estar, né, em processo de reflexão, tem que refletir, né? Essa aula, será que essa aula cumpriu o objetivo que eu esperava? Que aluno eu quero formar? Eu quero formar aquele aluno que aceita tudo, aquele aluno ordeiro, que vai para a sociedade apenas para cumprir os papéis, né, sociais. Eu quero formar aquele aluno crítico, aquele aluno questionador, porque a gente tem isso também, né? Porque às vezes a gente acha que o bom aluno é aquele aluno, né, ordeiro, aquele aluno que não fala. E na proposta de Paulo Freire, não. O aluno ele tem que ser um questionador, ele tem que ser um crítico, ele tem que ser um indagador. Então, refletir sobre a nossa prática pedagógica é fundamental. Mas eu também compreendo que muitas vezes a forma como a educação está organizada não permite. Vamos pensar em um professor que está em 40 horas em sala, né? Muitas vezes ainda há outros professores para complementar o salário trabalham mais 20 horas, 60 horas em sala. E aí essa estrutura muitas vezes não permite que o professor pense. E aí se o professor não pensa, não tem como refletir sobre aquilo que ele está fazendo, como ele vai propor mudanças, que é tão essencial para o fazer pedagógico. Então, sendo crítico da educação bancária e propondo uma educação centrada no diálogo, uma educação libertadora. O que seria a educação libertadora para o Paulo Freire, Rosa? Eu comentei um pouquinho sobre isso antes, mas eu gostaria de acrescentar sobre a educação libertadora, que é uma proposta que não foi pensada inicialmente para a escola, professora. Foi pensada a partir da educação popular. Por isso, quando a gente fala de Paulo Freire, a gente fala de movimentos populares, porque ela surgiu na experiência de vida de comunidade. E essa experiência é que foi pensada posteriormente já por outros estudiosos também para a escola. E alguns estudiosos acham, inclusive, que são coisas irreconciliáveis, a educação popular e a educação escolar, que não poderia ser feito dentro da escola, porque a escola é uma instituição do Estado, né, institucional, sistematizada. Mas a educação libertadora, ela nesse contexto, ela é muito mais ampla do que uma educação escolar. Ela é uma proposta de conscientização, porque alfabetizar é pautada na alfabetização, porque alfabetizar é mudar a vida de alguém a partir do momento que ela se reconhece como sujeito.
é dizer a sua palavra acima de tudo, aprender a respeitar-se e a respeitar o outro. E isso não é filosofia, simplesmente é uma proposta pedagógica também, que altera a relação professor-aluno, altera a relação conteúdo e professor com conteúdo, aluno com conteúdo, organização escolar. Por isso a gente critica muito dentro da perspectiva de Paulo Freire a educação bancária, mas não é o formato de um círculo que faz com que você esteja fazendo uma educação libertadora. E aí, com isso, eu quero introduzir o conceito de pedagogia libertadora, porque a educação libertadora ela é mais abrangente, mas na pedagogia libertadora existem ali pressupostos metodológicos que podem ajudar o professor a desenvolver a sua aula, o seu conteúdo e todo o programa da disciplina de uma forma que este aluno consiga ser mais participativo, que é a função do aluno na educação libertadora ou na pedagogia libertadora, assim mais específica, é ser participativo, é ser criador de cultura. Então, trazendo para essa questão da pedagogia libertadora, você ter técnicas de debate ou ter técnicas de alfabetizar, isso não é o mais importante. O mais importante é que você tenha consciência da função do professor, da função do aluno e que você avalie o quanto a técnica que você está usando está beneficiando, está construindo uma relação de diálogo, uma relação de sujeitos e uma experiência criadora de cultura e transformadora para aquela realidade, não apenas do aluno, mas da sua comunidade. Porque, como eu volto a falar, a educação libertadora ela tem como base uma comunidade, uma consciência de classe. Inclusive, eu queria só fazer um adendo aqui, que Paulo Freire ele não usa classe, ele usa povo, ele não é a questão da classe. E aí eu estava lendo esses dias um texto, até recomendo para vocês, que é de Saviani. Ele faz um paralelo entre a educação libertadora e a histórico-crítica, que é a cara da professora Andréia. Então, aí ele fala assim, que Paulo Freire, como católico, uma vez foi perguntado se ele era marxista. E ele disse, olha, em respeito a Marx, eu não vou dizer que eu sou marxista, eu não sou. Porque eu tenho uma compreensão de que existem transcendências nas nossas práticas. As nossas práticas não são apenas determinadas ou definidas pelos contextos sociais e econômicos. Eu creio que existem transcendências e relações de transcendências nas nossas vidas. Então, ele se definia, inclusive, como um educador da vida. Então, não tinha tanta essa preocupação de formalizar uma pedagogia. Então, quando trata de educação libertadora, já estou finalizando, é de algo que eu creio que eu vou além daquilo que eu faço no dia a dia como professor, mas eu tenho uma consciência de que o meu agir pedagógico, o meu agir, ele transforma a vida de alguém, torna melhor a vida de alguém. E não porque eu estou dando a ele isto, mas porque ele está tendo consciência que ele mesmo é capaz de fazer. Muito bem. Então, pensando nisso que você falou, qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno na educação libertadora, para finalizar esse nosso diálogo aqui, eu quero ler aqui um trecho do Paulo Freire que diz assim, qual é o papel, eu fiz uma pergunta, qual é o papel do professor na educação libertadora? O educador já não é mais o que educa, mas o que enquanto educa é educado. Em diálogo com o educando, que ao ser educado também se educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos, veja, essa palavra sujeito é muito importante, do processo em que crescem juntos, em que os argumentos de autoridade já não valem, em que, para ser-se funcionalmente autoridade, se necessita estar sendo com as liberdades e não contra elas. Já, o aluno, quem é esse aluno nessa perspectiva libertária? O aluno ele é um investigador, ele é um crítico, que em diálogo com o educador, que também é um investigador, também é um crítico. Então, ele se constrói ali, tendo o diálogo como conceito central, como conceito nodal. Mas, como a gente disse aqui, o diálogo ele requer humildade,
porque não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão da minha ação, para quem sabe aí, né, ter inclusive uma transformação. Rosa, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite e por esse diálogo, né, porque eu acho que não tem como falar de Paulo Freire de forma monológica, então você enriqueceu a nossa aula. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, eu só queria acrescentar na parte do professor, para você visualizar o que Paulo Freire pensava da figura do professor, visualiza um coordenador de debates. O coordenador de debates é a figura que ele incentiva o outro a falar, e não aquele que, como a gente está fazendo aqui um pouco, a gente está falando, mas a gente não está narrando, a gente está conversando. Essa é a proposta que a professora Andréa trouxe e eu quero agradecer, porque é sempre um prazer conversar sobre Paulo Freire e sobre essa proposta. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso diálogo, que vocês também aí possam dialogar, né, com este vídeo, nesses processos de diálogos internos, possa dialogar com os textos desta unidade 2 e também nós teremos mais diálogo ainda na nossa aula síncrona referente à unidade 2. Bom, então por hoje é isso. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.